Coloca na tela, as imagens você está vendo, mas coloca na tela. Coloca ele na tela. Meu amigo, olha, primeiro a introdução. Você já deve estar sabendo, você em casa está sabendo. É a foto dele, ó, da cabecinha. Cabeça de preta! Olha a homenagem que fizeram a você, Francisco. Uma homenagem dessa, rapaz, eu imagino que você ficou sensível, derramando lágrimas, viu? Estou emocionado. Imagino, rapaz. Boa tarde para você. Olha, o Francisco, 2 vezes seguidas, Francisco. Agora eu acho que a raiva da Aparecida passou. Passou porque, mais uma vez, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação, Douglas. Hoje pela manhã, por volta das 6h30 da manhã, já estava em pé, já estava acordado quando eu recebi uma mensagem aqui no celular. Eu quero você hoje, lá no ODN. Eu disse, com prazer, com certeza. Eu cheguei mais cedo, pronto. Viu? Ela que manda, né? Claro, manda tudo. Olha só, o Francisco está aqui ao vivo para falar de uma apreensão. A apreensão de Vitor Gabriel. Agora coloca as imagens aí, depois dessa introdução, só para a gente ver as imagens, aí o Francisco volta para falar sobre o caso. O Vitor Gabriel Souza Nascimento, suspeito de envolvimento no assassinato de um sargento. Você lembra que nós mostramos aqui o assassinato de um sargento durante um assalto em dezembro de 2024. Apesar de hoje, olha só, ser maior de idade, na época do crime, ele ainda era menor. Francisco, como é que a polícia chegou até ele? Né? Era o último que faltava, né? Me parece que era o último que faltava. Isso. Como é que a polícia chegou até ele? E o que é que influencia? O fato dele ser menor na época do crime e agora ser maior de idade. Vamos lá. O crime aconteceu no dia 9 de dezembro do ano de 2024, na região do Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. O sargento da Polícia Militar do Estado do Piauí, sargento Jurandir, estava nesse estabelecimento quando foi abordado por cerca de 7 pessoas. Eram 4 menores e mais 3 maiores. Chegaram em uma motocicleta, em um veículo que havia sido roubado. E, no caso, eles trocaram tiros com o sargento. Olha só, várias pessoas, inclusive menores, contra uma pessoa só. O sargento Jurandir ainda conseguiu atingir um homem que acabou sendo neutralizado. Ele morreu horas depois. O sargento foi atingido com um tiro no tórax e morreu 5 dias depois em um hospital aqui da nossa capital. Pois bem, a polícia já havia apreendido 4 menores, prendido 2 homens e ontem, no caso, o Vitor Gabriel, com 18 anos, hoje acabou sendo preso, mas ele vai responder ainda como menor de idade. É por isso que ele foi lá para o Complexo do Menor, ali na região sudeste. Ele está internado. Quem era o Vitor Gabriel? Hoje nós podemos falar o nome dele porque ele é maior de idade. Antes não. Ele é que estava pilotando este veículo que nós mostramos nas imagens. Ele estava pilotando o veículo e dando fuga para o restante dos menores e dos criminosos, os maiores de idade. Só que antes deles conseguirem fugir, ele acabou colidindo-se com uma calçada lá mesmo na zona sudeste e as câmeras de segurança acabaram flagrando toda essa situação. Ele acabou sendo preso no Novo Horizonte, também na região sudeste, e nós vamos acompanhar agora a matéria que a nossa equipe fez direto do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Vitor Gabriel de Souza Nascimento era menor de idade quando, no dia 9 de dezembro do ano de 2024, ele e outras pessoas, inclusive menores de idade, se envolveram em uma situação de assalto na região sudeste de Teresina. Inclusive, ele foi preso também na região sudeste, lá no Novo Horizonte. Naquela madrugada do dia 9, um policial militar estava em uma padaria, quando cerca de 7 pessoas, 4 menores e mais 3 adultos, se envolveram nessa situação. Houve troca de tiros. O policial acabou atingindo um deles, que foi neutralizado. O policial também recebeu um tiro no tórax e morreu 5 dias depois. Depois dessa situação, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa começou a investigar o caso, onde 4 menores foram apreendidos e 2 maiores presos. Desta vez, o Vitor Gabriel, que naquela oportunidade dirigia o carro preto que havia sido roubado na zona leste de Teresina. Ele pilotava o veículo no dia dessa situação que matou o sargento da Polícia Militar, o Jurandir Pereira. Na fuga, eles ainda acabaram batendo o carro
em uma calçada. E isso também ajudou para identificar todos os envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar do Estado do Piauí. Haviam informações de que ele teria retornado a rodar ali naquela região. E aí, durante essas diligências, a gente acabou se deparando com ele. No momento da abordagem, foi uma abordagem que se deu de forma rápida, acabando eliminando de qualquer forma aí, tanto a tentativa de fuga como de reação por parte dele. Então ele prontamente se entregou, foi conduzido de forma tranquila aqui para o departamento e agora foi levado lá para cumprir essa medida socioeducativa. Todos foram presos, foram 6 presos, ao todo foram 4 menores e 2 maiores de idade, né? Os 2 maiores foram presos, se encontram lá nas unidades prisionais devidas e os outros menores se encontram cumprindo a medida socioeducativa, né? Então, assim, a gente conseguiu identificar o que cada um realizou. No caso especificamente do Vitor, que teve a prisão hoje, ele era o motorista do veículo preto que havia sido roubado de um motorista aplicativo lá na região da Zona Leste e que posteriormente a esse roubo ele foi utilizado para cometer esse crime. A gente sabe que ele cometia bastantes roubos, né? E aí ele tinha uma afinidade com a facção que se envolve nos crimes ali na região. Tanto que após essas investigações a gente consegue demonstrar que ele tinha laços, né, com pessoas tanto ali do Novo Horizonte como de outras regiões da Zona Sudeste. Mas especificamente a gente conseguiu mostrar nesse fato que haviam pessoas da Zona Sudeste e da Zona Leste envolvidas. Mas ambas essas pessoas dessas localidades, tanto Sudeste como Leste, tinham envolvimento com a mesma facção criminosa. Douglas, infelizmente, né, o sargento Jurandir ele perdeu a vida 5 dias depois que ele foi atingido com esse tiro no tórax. Um acabou morrendo, né, um suspeito naquela oportunidade, e todos os envolvidos estão apreendidos e também presos e ficando à disposição da justiça também, Douglas. Continuar acompanhando, né? Porque você lembra muito bem, quem nos acompanha lembra também, foi um caso de grande repercussão, a morte do sargento. E como eu disse ontem com o Tony Silva, estou dizendo agora com o Francisco, isso aí não é mais novidade para ninguém, a ligação dos jovens com as facções criminosas. Ou é ligação direta com as facções criminosas, ou então com facção rival, o confronto com facção rival. Que é aquela história, todo mundo até diz, é a mesma ladainha, mas é a história que permeia todos esses casos, que é o assédio, que hoje, olha, você chegar para um jovem desse envolvido com facção criminosa e tem que ser um trabalho de convencimento, olha, não é por aí, vamos estudar, vamos cuidar da família, participar, cuidar da família, estudar, dar exemplo. É o caminho mais difícil, mas é o caminho certo, é o caminho correto. Não, é tudo muito fácil, Francisco. Tênis novo, roupa nova, festa, balada, droga, quer dizer, uma vida assim que é muito sedutora para jovens dessa idade, ao passo que você ficar em casa à noite, até tarde, estudando, madrugando, queimando pesta, não é convidativo. Então, tem essa... E aí você tem uma série de outras questões, né? Quer dizer, a fragilidade da família, a estrutura emocional, não é? Que o jovem que tem uma boa formação, não tem. A gente vê vários casos aí de jovens problemáticos que são de famílias que têm condições, mas que, mesmo assim, não têm um equilíbrio emocional para lidar com certas situações. Imagine aqueles que não tiveram nenhuma base familiar, nenhuma base educacional, aí o assédio tem um efeito muito maior, né? Verdade. E antes da gente finalizar, teve uma prisão importante agora, o delegado Sérgio Alencar, da primeira seccional, o primeiro DP ali da Praça Saraiva, e nos enviou que a Polícia Civil, né, através da delegacia seccional, cumpriu hoje o mandado de prisão preventiva contra Arnaldo Pereira da Silva Filho, pela prática de estelionato. No caso, crimes de estelionato, olha só, a foto dele está aparecendo aí, isso porque a polícia divulgou, até para quem estiver assistindo a nossa programação, se tiver sido lesado por ele, procurar os órgãos competentes. O Arnaldo é vendedor da empresa Multimarcas Consórcios em Teresina. O golpe consiste em vender falsas cartas de crédito contempladas. O cliente assina um contrato de consórcio, pensando estar adquirindo uma carta de crédito, né, contemplada. E aí, com certeza, muitas pessoas foram lesadas. A prisão ocorreu na própria sede da delegacia, ali no centro da cidade, após a apresentação espontânea. Mais um crime de estelionato, esse rapaz aí que vendia carta de crédito para pessoas, né, as vítimas achavam que já estavam sendo, queriam ser contempladas, mas
com certeza caíram neste golpe, perderam dinheiro, e agora este rapaz também encontra-se à disposição da Justiça, Douglas. E é importante que as pessoas lesadas procurem o delegado Sérgio Alencar, lá do centro, primeiro DP, para registrar e robustecer o inquérito policial. Obrigado, Francisco. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima.